Eu sei que todo lugar tem seus estranhos, tem suas histórias, mas trabalhar de madrugada no McDonald's é um tipo diferente de silêncio. É um silêncio que respira. A gente ouve de tudo, principalmente depois da meia-noite. Gente rindo alto demais, casais discutindo, carro com som explodindo o vidro. Já vi até criança dormindo no banco de trás, sem ninguém no volante. O motorista tinha ido no banheiro do posto e esquecido a filha no carro. É cada uma. Mas tem uma coisa que me deixava sempre tenso. Não era barulho, era o contrário disso. Era quando a tela do drive piscava o pedido e não tinha carro nenhum na fila. Nem som, nem farol, nada. Só o pedido, aparecendo ali na frente do meu rosto, como se tivesse vindo do nada. A primeira vez que aconteceu, eu estava sozinho. Era uma terça, se eu não me engano. Madrugada calma, mais ou menos umas 3 da manhã. Eu estava limpando a área do caixa quando ouvi o bip da tela. Pedido novo. Um McChicken com Coca-Cola, nada demais. A gente vê esse pedido 20 vezes por noite. A tela mostrava: a Rebeca, pedido pago no app, R$19,90. Aí abri o microfone. Boa madrugada, débito ou crédito? Nada. Esperei. Oi? Pode repetir, por favor? Silêncio. Aí eu fui puxar a câmera. Aqui mostra a fila do drive. E não tinha carro. A entrada do drive estava vazia. Totalmente vazia. Saí lá fora, andei até a curva do drive. Nem sinal de carro, nem marca de pneu, nem barulho de motor se afastando. Nada. Voltei meio sem entender, mas ainda pensando. Bug do sistema, acontece. Algum pedido antigo travado, alguma coisa assim? Até que eu imprimi o comprovante. E estava lá, nome, hora exata, 3h12 da manhã. Pagamento confirmado, final do cartão 0382. Tava tudo certo. Como se uma pessoa real tivesse feito aquele pedido ali na minha frente. Eu guardei o papel, joguei na gaveta do caixa. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Na noite seguinte passou batido, movimento tranquilo, nada estranho. Na outra também. Mas depois de uns dias, aconteceu de novo. Mesmo horário, 3h12. Mesmo pedido, McChicken com Coca, mesmo nome, a Rebeca. Dessa vez eu já fui direto ver a câmera. De novo, nada. O pedido estava lá, pago no aplicativo, como se alguém tivesse feito segundos antes. Mas a câmera da fila só mostrava o asfalto vazio, e eu comecei a reparar nos detalhes. Era sempre exatamente 3h12, e o pedido não mudava nunca. Mesmo lanche, mesmo valor, mesmo nome. E mais, sempre que aparecia, a tela travava por alguns segundos depois. Tipo um pequeno congelamento, como se o sistema travasse quando ela passava. Mas aí voltava ao normal. Na terceira vez, eu chamei o Vinícius, meu colega de turno. Vem cá ver isso. Apareceu de novo. Ele achou que eu estava zoando. Até ver com os próprios olhos. A gente olhou a tela, olhou a câmera. Nada de carro. Só que dessa vez o Vinícius teve a ideia de gravar. Ele puxou o celular, apontou para a tela, depois para a rua. A tela mostra o pedido, a câmera, a rua vazia. A gente foi rever o vídeo no fim do turno e foi aí que deu o primeiro arrepio. Porque no vídeo gravado aparece um carro, cinza, parado, com os faróis apagados. Um carro que a gente jura que não estava lá. A gente estava olhando para aquela rua. A câmera estava apontada direto. A gente estava fora da cabine naquela hora. Não tinha carro nenhum. E mais, no reflexo da própria tela do drive, dava para ver o carro também. Mas na filmagem da câmera da loja, ele simplesmente não existe. A imagem mostra a rua vazia, mas a tela reflete um carro que está parado ali. Aí não teve como ignorar. Na noite seguinte, o pedido apareceu de novo. A Rebeca, 3h12 da manhã. Só que dessa vez, o gerente estava no restaurante. Estava fazendo uma ronda noturna. Mostrei tudo para ele. O vídeo, os comprovantes, a hora. Ele ficou olhando por uns segundos. Depois foi até o escritório.
Passou uns 15 minutos pesquisando no sistema da loja. Quando voltou, a cara dele estava branca. Ele disse: "A gente teve uma funcionária chamada Rebeca A. Trabalhou aqui no turno da madrugada. Morreu em um acidente de carro, saindo daqui." Quando ele falou isso, eu gelei, porque eu já tinha ouvido falar da Rebeca. Na verdade, eu entrei na loja pouco depois do acidente. Todo mundo ainda falava dela nas primeiras semanas. Diziam que ela era da madrugada, igual eu, que era rápida, prestativa e que todo mundo gostava. Mas nunca entravam muito em detalhes. A história oficial era que ela tinha saído do turno, o mesmo turno que eu fazia, e bateu o carro na rua lateral, tentando desviar de um cachorro ou alguma coisa assim. Dizem que foi feio, que ela morreu na hora. O que o gerente descobriu é que o nome que aparecia no pedido, Rebeca, era exatamente o que estava registrado no cartão do app de fidelidade que ela usava quando ainda trabalhava lá. E mais, o cartão com o final por 03T2 ainda estava vinculado no sistema, mesmo meses depois, mesmo com a conta dela inativa, mesmo depois de morta. O sistema da loja nunca deletou o cadastro, nunca desativou. A gente ficou em choque. O gerente pediu para eu parar de guardar os comprovantes. Disse que não era bom alimentar isso. Mas eu continuei. Comecei a guardar tudo em casa. Toda vez que o pedido aparecia, e foram mais de 10 vezes, eu imprimia o comprovante, anotava a hora exata e guardava numa pastinha. Porque no fundo, eu sentia que aquilo não era erro nenhum. Era alguém tentando não ser esquecida. Até que chegou o dia da troca do sistema. Era uma atualização geral. Nova plataforma, novo painel, novo layout. Tudo diferente. Os pedidos antigos iam ser apagados. O banco de dados zerado. A Rebeca ia sumir do sistema. Para sempre. Eu lembro que naquela noite, antes da troca, o clima estava estranho. O turno começou normal. Vinícius estava do meu lado, cochilando em pé entre um pedido e outro. Eu estava organizando os molhos. Deu 3:12. Nada. A tela continuou limpa. Nenhum pedido fantasma, nem bip, nem bug. E aí, o telefone interno tocou. A gente tem um telefone no balcão que toca quando alguém do escritório liga direto. Ou, em raros casos, algum gerente liga da parte da frente da loja. Mas era madrugada. E não tinha ninguém na frente. A loja estava fechada, só o drive funcionava naquele horário. Eu atendi. McDonald's, boa madrugada, uns segundos de silêncio. Depois, uma voz, baixa, de mulher. Ela disse só isso. Cancela meu pedido. Não volto mais. Foi seco, direto e reconhecível. Porque o mais estranho é que eu já tinha ouvido aquela voz antes. A gente tinha gravações de treinamento com a voz da Rebeca. E era igual. Só que a ligação não ficou registrada. O telefone da loja marca a origem da ligação no visor. Mas nessa, ficou em branco. Nem número, nem ramal, nem interno. Nada. Como se tivesse vindo de lugar nenhum. Eu desliguei devagar. Fiquei uns minutos parado, com o fone ainda na mão. Vinícius me olhou, esperando alguma piada. Mas eu só falei. Foi ela. Naquela noite, o pedido nunca apareceu. E nunca mais apareceu depois disso. Era como se aquela ligação tivesse sido um tipo de aviso. Um fim. Na manhã seguinte, com o novo sistema já no ar, tentei puxar os dados antigos. Não encontrei nada. O nome sumiu. O histórico desapareceu. Os pedidos que estavam salvos como rascunho, cancelados ou pagos, tudo foi limpo. Mas eu ainda tenho os comprovantes. Todos os 12. Todos feitos entre 3:12 da manhã e 3:15. Todos com o mesmo nome. Todos pagos com o mesmo cartão. Todos sem carro na fila. E agora? Agora, toda vez que chega um pedido naquela faixa de horário, eu travo. Eu olho o nome antes de qualquer coisa. Porque se um dia voltar a aparecer a Rebeca, eu não sei se consigo continuar. Tem gente que morre e vai embora. Tem gente que fica. E tem gente que só quer ser notada. Talvez ela só quisesse isso. Um último pedido.
Um lanche simples, uma coca gelada e alguém do outro lado dizendo: "Boa madrugada." Tem noite que eu não consigo ficar em casa. Não é insônia, é uma inquietação estranha, como se o silêncio dos cômodos começasse a me engolir, como se tudo estivesse perto demais e eu pequeno demais. Nessas horas eu pego o carro e vou andar. Rodo pela cidade sem rumo, sem pressa. Às vezes coloco uma música, às vezes nem isso, só vou. Naquela noite, era mais de 3 da manhã. Eu tinha passado o dia todo resolvendo umas artes atrasadas, com dor de cabeça, e acabei discutindo com meu irmão por besteira. Saí para esfriar e fui parar naquele McDonald's da Pedro Álvares Cabral, perto do hospital. Já fui ali várias vezes. É 24 horas, sempre vazio de madrugada. Iluminação branca, meio clínica. Nunca vi confusão ali. Nunca me incomodei com nada. Até aquela noite. Estacionei na frente. Tava vazio. Nem carro, nem moto, nem gente. Só o letreiro amarelo tremendo um pouco com o vento. Entrei, passei direto pro totem. Pedi um cheddar duplo, batata média e coca zero. Número do pedido, 874. Lembro disso até hoje. Não sei porquê. A moça que estava limpando perto do balcão nem olhou para mim. Só seguiu arrumando as bandejas. Peguei a minha e fui sentar. Fui direto pro fundo da loja. Aquele canto onde tem umas mesas pequenas, meio escondidas, do lado das lixeiras. Gosto de sentar ali porque ninguém fica te olhando. É mais isolado, parece mais meu. Tava tudo limpo, tudo certo. Mas quando eu sentei, o banco tava quente, não morno, quente mesmo. Como se alguém tivesse acabado de sair. E eu juro, deu um negócio ruim na hora, uma sensação esquisita, como se eu tivesse invadido, tomado o lugar de alguém. Levantei um pouco, passei a mão, quente, suado. Olhei em volta, não tinha ninguém perto, nenhum movimento, nenhum barulho, além do som baixo da fritadeira e um bip longe de algum equipamento. Fiquei parado ali por uns segundos, sem saber se sentava de novo ou não. Mas sentei. Achei que era paranoia, devia ser o calor do próprio ambiente. Ou alguém tinha mesmo saído e eu só não vi. Tentei não pensar, mas eu sabia que tinha algo errado. Sabe quando o corpo sente antes da cabeça entender? Foi isso. Comi metade do lanche, forçado. Sentia o estômago travado. Fui até o banheiro. Queria lavar as mãos, respirar, ver se passava. No meio do caminho, bem ali no corredor antes da porta, eu ouvi: descarga. Depois, silêncio. Nenhum passo, nenhuma torneira, nada. Fiquei esperando, parado na porta, esperando alguém sair. Nada. Esperei mais. Uns 10 segundos, nada. Empurrei a porta. Banheiro vazio. Todas as cabines abertas. Pia seca, chão seco, luz acesa. Mas o espelho estava embaçado. Não tinha vapor, não tinha cheiro de banho quente. Só o espelho, como se alguém tivesse ficado ali, muito perto, respirando muito forte, por tempo demais. Eu dei um passo para trás. Lembro de sentir o coração batendo no pescoço. Olhei para o lado, conferi as cabines de novo. Vazio, mas o espelho estava embaçado. E meu reflexo parecia mais pálido do que eu lembrava. Voltei meio no automático para a mesa. Nem sequei a mão direito. Só queria terminar logo e sair. Mas quando cheguei perto da bandeja, parecia que alguém tinha mexido. A batata estava mais espalhada. O copo com a tampa meio torta e o ketchup parecia mais esparramado. Eu tentei me convencer de que eu tinha deixado daquele jeito, mas não tinha, porque eu sou chato com essas coisas. Sempre ajeito tudo, sempre deixo a bandeja certinha. Respirei fundo, sentei de novo e o banco ainda estava quente. Dessa vez, eu nem encostei direito. Fiquei meio inclinado, olhei para frente e foi aí que eu reparei. A câmera.
Aquela que estava apontada para a entrada quando eu cheguei, estava virada para o fundo da loja, exatamente para onde eu estava sentado. Não era daquelas câmeras que giram sozinhas, era uma daquelas fixas, mais antigas, que só mudam se alguém subir lá e girar, e não tinha ninguém mexendo naquilo. Eu vi quando cheguei, estava virada para a porta. Levantei de novo, fui até o balcão pegar guardanapo. A moça do caixa nem me olhou, só pegou o pacotinho e entregou, meio de lado. Agradeci, e quando virei para voltar, olhei para a câmera de novo. Ela ainda estava lá, firme, apontada para mim. Me deu um arrepio, um impulso estranho de sair dali correndo. Mas eu não fui. Eu ainda queria entender. Fiquei andando devagar pela loja, como quem procura um lugar melhor para sentar. Mas eu só queria chegar perto do segurança. Ele estava do lado da porta de vidro, encostado, com o celular na mão. Tinha cara de cansado, mas estava atento. E eu fui direto. Ei, irmão, vocês têm acesso às câmeras daqui? Ele nem olhou muito para mim, só respondeu. Desde o incidente do mês passado, ninguém mais tem acesso não, nem a gerência. A palavra incidente me travou. Que incidente? Ele olhou de lado, me encarou por uns 2 segundos e disse: você não é o primeiro que fala desse banco aí. Fiquei parado, esperando ele continuar. Ele fez que ia voltar para o celular, mas antes de baixar a cabeça, falou: a gente só vê você, sempre, sozinho. Eu travei. Como assim? Sempre? Ele só repetiu: sempre. E depois de um segundo: o banco ainda está quente? Eu saí dali, nem joguei a bandeja no lixo, nem agradeci. Entrei no carro com a boca seca, as mãos geladas e a sensação de que tinha alguém sentado no banco do passageiro. Mas não tinha. Ou talvez já tivesse saído. Desde aquela noite, eu nunca mais voltei naquele McDonald's. Mas tem dia que eu acordo do nada, suando, coração disparado e o lençol quente, como se alguém tivesse deitado do meu lado e saído, exatamente na hora que eu abri o olho. Tem cliente que marca a gente, e não é por briga nem por elogio, é porque não devia estar ali. Eu trabalho no McDonald's desde que me entendo por adulta. Comecei com 22, caixa, depois passei para atendimento, depois coordenação. Hoje sou gerente e estou numa dessas unidades que não fecha, 24 horas direto. Fica num ponto complicado da cidade. Para um lado tem faculdade particular, prédio com portaria, Uber para tudo. Para o outro, é rua com esgoto a céu aberto, gente pedindo moeda e uma praça que ninguém atravessa depois das 11. E é nesse meio termo que eu passo a madrugada, sozinha muitas vezes. Fechando caixa, conferindo pedido, apagando luz e fingindo que tem coisa que eu não vejo. A primeira vez foi numa terça, era por volta de 3 da manhã. Eu estava na parte de dentro do balcão, olhando o relógio do sistema e pensando em quantas horas faltavam para dar 6. Aí, quando levantei a cabeça, vi uma menininha sentada na mesa do canto. Cabelo preso num rabo de cavalo frouxo, camiseta velha, bermudinha larga. Devia ter o quê? 6 anos? 7? Sabe quando a gente trava? Fiquei tentando lembrar se alguém tinha entrado com criança. Se alguma mãe estava no banheiro, se era filha de entregador, mas não tinha mais ninguém no salão, só ela, com as perninhas balançando para fora da cadeira e os olhos fixos lá na frente, como se esperasse alguma coisa. Não pediu nada, não se mexeu, não parecia assustada, mas também não parecia feliz. Ficou ali por uns 20 minutos. Depois desceu da cadeira e saiu andando, sozinha, na direção da porta de vidro, sem nem olhar para trás. Na hora, minha reação foi sair do caixa e olhar lá fora, mas não tinha ninguém na calçada. Pensei, deve ser filha de alguém que estava do lado de fora esperando moto, mas não vi moto, nem adulto, nem ninguém. Confesso que fiquei meio incomodada, mas na correria, com o cansaço, a gente engole essas coisas. Só que aí veio a quarta-feira
Mesma hora, mesma mesa, mesma menina. E aí meu estômago virou. Porque não é comum, porque não fazia sentido. E porque eu sabia que naquela madrugada não tinha entrado ninguém com criança. A menina apareceu sentada, como se já estivesse ali desde antes. Mesmo canto, mesmo olhar. A gente tem uma câmera frontal, voltada para a entrada. Tem mais duas lá dentro, perto dos caixas. Chamei o segurança da ronda noturna, um cara que sempre passa na porta por volta das 3h30. Perguntei se ele viu alguém com criança. Ele só riu e disse: "Criança agora? Aqui? Tá ficando doida, Marília?" Na quinta, eu chamei o Daniel, um dos meninos do fechamento. "Você viu aquela menininha na mesa do canto?" Ele fez uma cara esquisita. "Menina? É, pequena, cabelo preso. Tá vindo toda noite, quase 3 da manhã." Ele soltou: "Marília, eu nunca vi essa menina. Não aqui dentro." Foi aí que eu resolvi puxar as câmeras. Fui no sistema da loja que grava tudo por movimento. Voltei no horário da noite anterior. A câmera mostrava a entrada, mostrava gente saindo, entregador chegando, motoboy esperando pedido. Mas não mostrava a menina entrando, nem uma sombra, nem o reflexo na porta. Só que, na hora que dei play na filmagem do salão interno, lá estava ela, já sentada, na mesma posição, sozinha. Comecei a ficar tensa, mas a gente trabalha em restaurante. Não pode pirar, né? Ainda mais sendo gerente. Eu precisava agir como se nada tivesse acontecido. Falei comigo mesma: deve ser falha no sistema. Deve ter entrado rápido e a câmera não pegou. Vai ver, passou junto com outro cliente. Mas no fundo eu sabia que não. Na noite seguinte, eu não aguentei. Fiquei observando a mesa o tempo todo. Ela apareceu de novo, do nada. E dessa vez, me encarou. Eu parei o que estava fazendo. A menina levantou o braço bem devagar e apontou para a bandeja vazia na frente dela, sem falar nada, sem abrir a boca. Na mesma hora, o monitor do caixa apitou. Um pedido que tinha sido cancelado mais cedo. Reapareceu, um cheeseburger simples com batata pequena. Pago, imprimindo, mas ninguém tinha feito o pedido. O sistema mostrava como se tivesse sido registrado pelo meu login. Só que eu não tinha encostado no teclado. Respirei fundo, andei devagar até a tela e cancelei tudo de novo. Quando voltei o olhar para a mesa, a cadeira estava vazia, só a bandeja e o cheeseburger, ainda na embalagem. Eu juro que pensei em falar com a supervisão naquela mesma noite. Mas como? "Oi, então, acho que tem uma criança fantasma vindo comer cheeseburger cancelado às 3 da manhã?" Imagina, segui a vida. Fiz o que todo mundo que trabalha com madrugada aprende. Vi, mas fingi que não. Porque tem coisa que quando a gente olha demais, ela retribui o olhar. E era sempre assim. Mesma hora, mesma mesa, aquela bandeja vazia. Às vezes eu piscava e ela já estava ali. Até que um dia, enquanto eu ajustava os painéis de pedido, entrou um motoboy, desses fixos da praça. Sentou no balcão para esperar o número dele chamar. E do nada perguntou: "Aquela menina aí no canto, ela vem sempre?" Eu gelei, porque até então ninguém além de mim parecia ver. Fiquei em silêncio. Ele completou: "É que ela é parecida com uma garotinha que morreu aqui perto faz uns anos. Atropelamento. Era filha de uma mulher da prefeitura que varria a praça." Meu estômago embrulhou. Na mesma semana, puxei conversa com a Jussara, funcionária antiga que tinha saído da loja durante a pandemia e agora fazia uns extras de madrugada. Perguntei direto: "Você lembra de alguma história de criança que morreu aqui por perto? Anos atrás?" Ela travou. Na hora, parou de limpar a chapa e ficou com o pano parado na mão. Aí falou baixinho: "Você tá vendo ela também?" A respiração me faltou por alguns segundos. Jussara contou que sim. Antes da pandemia, uma menina pequena atravessou correndo a rua da frente da loja e foi atropelada por um carro que vinha rápido.
A mãe dela trabalhava na limpeza da praça. Tinha acabado o turno e mandou a filha esperar na mesa do canto, como elas sempre faziam quando dava tempo de lanchar juntas. Disse que a criança costumava entrar sozinha e sentar ali, porque era o cantinho delas. Mas naquela noite, a mãe se atrasou. A menina foi atingida antes que a mulher conseguisse atravessar. Morreu antes da ambulância chegar. E desde então, de vez em quando, alguém via, mas ninguém comentava. Porque quando a gente comenta, ela aparece mais. Foi o que a Jussara disse. Depois daquela conversa, eu passei dias tentando esquecer. Mas é difícil, porque a presença dela começou a incomodar mais. Cadeira puxando sozinha, luz da mesa oscilando, pedido cancelado voltando. Até que 1 mês atrás aconteceu o pior. Chegou uma notificação da regional, uma advertência, motivo, descaso com cliente vulnerável. Segundo o relatório, um consumidor fez uma reclamação por e-mail, dizendo que viu uma criança sozinha no salão da loja às 3 da manhã com cara de perdida. E que ninguém da equipe fez nada. Anexaram a imagem que ele tirou com o celular. Era a mesa do canto. Uma bandeja. A cadeira puxada, mas não tinha ninguém sentado. O detalhe, a loja estava fechada para limpeza naquele momento. Sem atendimento. Sem pedido no sistema. Sem cliente. Eu fui atrás do turno. Conferi com o coordenador. Ninguém tinha liberado o salão naquele horário. A única explicação era ela. E ali caiu a ficha. Não era só comigo. Outros estavam vendo, mas ninguém queria admitir. Hoje em dia, a gente evita usar aquela mesa. Quem fecha comigo já entendeu. A cadeira fica puxada, a bandeja vazia, e ninguém fala nada. É tipo um acordo silencioso, não porque a gente acredite, mas porque, no fundo, a gente já viu o que acontece quando ignora quem quer ser visto. Tem coisa que a gente aprende a ignorar. Porque se enxergar de verdade, quebra. E tem coisa que, se quebrar, vem cobrar de volta. Ela passou o sal no balcão e me encarou como se soubesse alguma coisa minha. Tem coisa que a gente vê no atendimento que você até dá risada depois. Cliente que surta porque veio maionese a mais, gente que pede lanche sem pão, criança jogando batata nos outros, essas bizarrices do dia a dia, sabe? Eu sempre levei tudo meio no humor. Trabalho no McDonald's desde os 18, ali no shopping popular da cidade. Já vi de tudo, ou achava que já tinha visto. Até o dia em que uma mulher passou sal grosso no balcão. Assim, do nada. Mas não foi isso que me marcou. Foi o olhar dela depois. Era uma terça-feira, começo de tarde. Movimento forte, fila girando rápido, combo duplo para um lado, quarteirão para o outro. Nada fora do normal. Essa mulher apareceu diferente. Veio andando bem devagar, como se não tivesse pressa nenhuma, o que já é esquisito ali naquele horário. Estava vestida toda de preto. Roupa solta, uns colares que pareciam feitos de pano, cabelo meio... sei lá, parecia que não via escova fazia tempo. Sabe quando a pessoa chega e parece que não encaixa naquele lugar? Só que ela parou na fila e ficou me olhando. Quando chegou a vez dela, pediu uma batata grande. Só isso, sem ketchup, sem molho, sem nada. Eu achei estranho, mas tudo bem. Fui pegar. Só que quando virei de volta para o balcão, ela já tinha aberto a bolsinha. Uma bolsinha de pano cru, amarelada, tipo feita à mão. Ela meteu a mão ali, tirou um pacotinho e começou a passar sal grosso bem no meio do balcão. De uma ponta à outra, com calma. Como se estivesse riscando alguma coisa. Na hora eu não consegui nem falar. Fiquei olhando aquilo sem saber se chamava o segurança ou se era algum tipo de pegadinha. Ela levantou os olhos e me encarou. Firme, como se já tivesse me visto em outro lugar. Ou soubesse o que eu ia passar. Aí falou com a voz baixa, mas muito clara. Cuidado com o que vai voltar. Foi só isso.
Nem mais uma palavra. Ela pegou a batata e saiu andando como se tivesse pago. Mas ninguém cobrou, nem eu, nem o segurança. Ninguém entendeu. Foi tudo tão esquisito que parecia que ela nem pisava direito no chão. Na hora o pessoal riu, sabe? Ficaram falando que era macumbeira, que era performance, que era doida. Só que na noite daquele mesmo dia, as 3 fritadeiras da loja pifaram ao mesmo tempo. E só estava dando pane na parte do caixa onde eu ficava. Luz piscando, sistema travando, tudo fora do normal. Aí, no dia seguinte, 2 colegas passaram mal do nada. Um deles desmaiou do meu lado. E eu comecei a sentir uma coisa estranha. A princípio, achei que era psicológico, mas fui ficando sem fome. No 3º dia, tive um sonho com ela. Naquela noite, eu sonhei com ela. Era como se eu ainda estivesse no trabalho, de pé atrás do balcão. Só que o shopping todo estava vazio, escuro, e ela estava lá, em pé, na frente do caixa, me olhando sem piscar. No sonho, eu tentava falar, tentava me mexer, mas não conseguia. Só sentia sal escorrendo pela minha mão. Muito sal. Como se eu tivesse virado um saleiro humano. Acordei assustada, com gosto estranho na boca. Fui no banheiro cuspindo, com ânsia, achando que estava passando mal. Quando olhei no espelho, meus lábios estavam esbranquiçados, como se tivesse lambido alguma coisa salgada. Juro por tudo. No começo eu pensei que era paranoia, mas depois de uns dias comecei a emagrecer sem motivo. Em menos de uma semana perdi uns 4 quilos. Fui no posto, fiz exame de sangue, nada, tudo normal. Minha chefe achou que eu estava sobrecarregada e me mandou tirar uns dias. Só que em casa foi pior. Naquela tarde eu estava tentando dormir, a casa em silêncio, a TV desligada. E aí eu ouvi uma voz vinda da cozinha. Bem baixinha, como se fosse de dentro da geladeira. Agora vai começar. Era a voz dela. Não tinha como confundir. Fiquei paralisada por uns segundos, mas não tive coragem de levantar e ver. Fiquei ali, encolhida na cama, suando frio. 2 dias depois, minha avó morreu. Assim, de repente. Ela morava comigo desde que eu era criança. Era minha base, minha calma. Teve uma parada em casa enquanto regava as plantas. Nem deu tempo de socorrer. No velório, enquanto eu tentava não desabar, uma vizinha dela chegou perto de mim e perguntou: "Você andou mexendo com sal grosso em lugar de trabalho?" Eu travei na hora. A mulher era conhecida da minha avó, dessas mais antigas do bairro, e começou a falar que já tinha ouvido falar de uma mulher que fazia amarração reversa, que passava sal onde a pessoa trabalhava para quebrar a rotina, mexer com a estabilidade. Disse que quando você destrói o cotidiano de alguém, tudo ao redor apodrece devagar. Saúde, família, cabeça. E que essa mulher costumava andar de preto, com uma bolsinha de pano na mão, num shopping. Na hora, minhas pernas bambearam. Senti que não estava mais lidando com coisa da minha cabeça. Era como se aquela mulher tivesse me escolhido, por algum motivo que eu não entendo até hoje. Voltei para o trabalho 2 semanas depois. Ninguém nunca mais viu ela. Mas o balcão ainda tem uma mancha branca, bem ali onde ela passou o sal. A gente já tentou limpar com tudo. Detergente, álcool, escova. Não sai. E às vezes, quando o movimento está mais calmo, no meio da tarde, quando eu paro para respirar um pouco, eu sinto o cheiro de sal na minha mão, mesmo sem ter tocado em nada. Era só uma mulher, uma batata, um punhado de sal. Mas ela não estava ali para comer. Ela veio me servir outra coisa. Se você está vendo esse vídeo, comenta só a cidade e o horário. Vamos ver quantos de nós estão acordados agora. Tem cliente que você atende e esquece no segundo seguinte. E tem cliente que você nunca mais esquece. Não porque ele te fez algum mal, nem porque gritou ou causou barraco, mas porque ele apareceu numa noite qualquer. E quando voltou, não era mais só um cliente. Ele voltou para conferir se eu estava sozinho.
Eu lembro exatamente da primeira vez que ele apareceu. Era uma madrugada calma, sem fila, sem barulho. Devia ser perto de 2 da manhã. Ele chegou andando, sem carro, alto magro, camisa social amassada, meio encharcada de suor, mas sem parecer desleixado. Aquelas pessoas que você olha e não sabe se é executivo cansado ou morador de rua com postura boa demais. Pediu um Big Tasty com coca sem gelo, voz baixa, sem sotaque, sem entonação. Só isso mesmo, ele disse. Peguei o pedido, cobrei, entreguei, normal. Mas o que me travou foi o jeito que ele ficou ali, na frente do caixa, mesmo depois de receber o lanche. Ele não abriu o pacote, não agradeceu, não mexeu no celular, só me olhou. Sabe quando a pessoa te encara como se você tivesse que lembrar de alguma coisa? Como se vocês tivessem um passado que só ela sabe. Foi desconfortável, de verdade. Eu forcei um sorriso, desejei boa noite. Ele virou sem falar nada e foi andando pela calçada devagar. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas a gerente, que estava revisando os cupons no fundo, comentou depois: "Esse aí já veio 3 vezes essa semana. Nunca pede a mesma coisa. E nunca fala nada." Aquilo me deu um arrepio diferente, porque se a gente estava reparando, é porque não era só impressão. A unidade ficava num bairro mais afastado, a entrada era toda de vidro e tinha uma marquise que cobria a calçada lateral. De dia era tranquilo, mas à noite aquele pedaço virava outro mundo. Câmera externa virada para o drive, caixa com vidro reforçado e geralmente só 2 ou 3 funcionários no turno da madrugada. A maioria do tempo eu ficava sozinho no caixa. E foi aí que começou a me incomodar. Na noite seguinte, ele voltou. Dessa vez chegou cedo. 00:30. Eu nem vi quando entrou. Só percebi porque ele parou bem em frente ao balcão, sem olhar o cardápio, sem falar nada. E aí ele soltou: "Tá sozinho hoje?" Aquilo me travou. Era uma pergunta comum, talvez, mas não com aquele tom. A voz dele era tão neutra que parecia ensaiada. Eu tentei fingir naturalidade. "Tô com o pessoal aí atrás. Sempre tem gente por aqui." Mentira. Naquele momento, eu estava completamente sozinho no salão. O pessoal da cozinha tinha descido para fazer a limpeza dos freezers. Nenhuma alma viva no meu campo de visão. Ele sorriu. Primeira vez. Mas não era um sorriso simpático. Era um sorriso para ele mesmo. Quase como quem confirma alguma coisa. E aí ele saiu, simples assim, mas atravessou a rua devagar. E ficou um tempão do outro lado, parado na calçada, olhando pela vitrine. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Não era ameaça direta, não era xingamento, mas era como se o cara tivesse entrado na minha cabeça e não tivesse pressa para sair. Nas semanas seguintes, ele apareceu mais 2 vezes, sempre na minha escala, sempre me encarando. Mas teve uma noite que foi diferente. Uma sexta-feira, chuva fina, quase ninguém na loja. Eu estava revendo as câmeras para ver se o motoboy tinha saído mesmo para entrega. Foi quando vi ele, na câmera externa. Não tinha entrado, mas estava ali fora, andando de um lado para o outro, na parte coberta da marquise. Caminhava devagar, olhando para dentro da loja de tempos em tempos, sem guarda-chuva, sem celular, sem fone. Aquela calçada é gelada à noite. O vento passa cortando, mas ele não parecia incomodado, parecia acostumado. Teve um momento em que ele parou bem de frente para a porta automática e ficou só encarando o reflexo dele no vidro. A porta nem abriu, ela só ativa com peso humano bem próximo. Mas ele sabia disso. Parecia até que estava medindo a distância. Quando o gerente do plantão chegou para trocar o turno comigo, ele entrou. Devagar, veio até o balcão e falou: "Você demorou hoje." Nada mais. Nem pedido, nem explicação. Só isso. Na última semana antes de eu sair do McDonald's, comecei a chegar sempre uns minutinhos mais cedo. Não sei dizer porquê.
Talvez fosse ansiedade. Talvez fosse medo mesmo. Numa dessas noites, cheguei e senti algo estranho já de longe. A rua estava vazia, mas tinha alguém encostado no muro lateral da loja, onde dá para ver parte da pia da copa. Era ele, parado, de costas. Olhei para o relógio. Faltavam uns 10 minutos para o meu turno começar. E ele já estava lá. Não falou nada, não tentou entrar, não olhou para mim. Mas na hora que passei pela entrada lateral, ele virou o rosto devagar, olhou para o próprio relógio e ficou me encarando. Aquilo ficou na minha cabeça a noite toda. Eu tentava focar nas comandas, nas maquininhas, mas era como se ele ainda estivesse do lado de fora. Quando o supervisor foi fechar a área externa no fim do expediente, ele não estava mais lá. No meu último plantão, quase como se fosse roteirizado, ele voltou. Pediu o mesmo combo da primeira vez. Big Tasty com coca sem gelo. Mas dessa vez, enquanto o pedido era montado, ele olhou direto para mim e disse: "Você sempre acha que está sozinho, mas nem sempre está." Pegou o lanche, saiu, não olhou para trás. 3 semanas depois, tentaram invadir a loja pelos fundos. As câmeras externas estavam desligadas por manutenção. Ninguém viu quem foi, mas eu já sabia, e por isso eu pedi demissão.